E eu quero trazer uma palavra que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 16 a 18, que diz assim: Por isso não desanimemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo aqui escrevendo à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto é uma igreja muito peculiar, que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, uma igreja que precisou ser doutrinada, uma igreja que sofria muita influência mundana e pecaminosa, a qual o apóstolo Paulo esteve ali doutrinando, gastando tempo com aquele povo na presença de Deus, para doutrinar e orientar aquele povo. Mas nesse capítulo e nesses versículos especificamente, Paulo está ali dando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto e uma palavra de orientação mediante as tribulações e as dificuldades que aquele povo ou estavam enfrentando ou iriam enfrentar durante a sua vida. Então nós podemos entender que essa palavra é uma palavra muito atual para os nossos dias, né? Paulo ele vai falar de tribulação, Paulo ele vai falar de dificuldade, Paulo ele vai falar que nós não podemos desanimar diante das tribulações e diante das dificuldades. E quantas dificuldades nós temos enfrentado, meus irmãos? Quantos problemas? Estamos vivendo em crise. Mas eu quero dizer para você que podemos até estarmos vivendo em crise, em uma crise, mas nós também estamos vivendo em Cristo. O véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso à sua presença. As nossas expectativas não estão naquilo que o jornal vai noticiar amanhã, não. As nossas expectativas estão nas mãos do nosso Deus. Nós não estamos olhando para as coisas. Nós não devemos estar olhando para as coisas que se veem, porque elas são temporais. Mas nós devemos fixar o nosso olhar nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Paulo falando de eternidade. Paulo falando de um mundo superior. Paulo falando de algo que está além daquilo que os nossos olhos materiais podem alcançar. Paulo está falando das promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, não desanime. O capitão ainda está no barco. Jesus Cristo ainda está no barco. Podemos até estar vivendo uma tempestade, mas ele não abandonou a sua tripulação. Ele ainda está no barco e ele ainda está no controle de todas as coisas.